Jesus disse para Tomé: você creu porque me viu. Felizes são os que não viram, mas mesmo assim creram. Jesus disse para Tomé: você creu porque viu. Felizes são os que não viram e mesmo assim creram. Querido irmão, querida irmã, vocês que me acompanham aqui por esta transmissão, quero saudá-los nesta manhã do dia 19 de abril de 2020, com a palavra bíblica do Evangelho de João, no capítulo 20, o versículo 29, aonde Jesus, ao aparecer para Tomé, o apóstolo Tomé, ele então, após ter visto as marcas dos cravos, as chagas de Jesus, ele agora cai de joelhos diante de Jesus e diz: Senhor meu e Deus meu. E aí Jesus diz: você creu agora, porque você viu. Felizes são aqueles que não viram, mas mesmo assim creram. Amados, nós fazemos parte daqueles que não viram, mas mesmo assim creem. E nós cremos pelo fato de que ao longo dos séculos, de geração em geração, a fé foi testemunhada, ela foi vivida, ela foi provada. E isso fez com que sempre de novo a geração seguinte, ao ouvir o Evangelho, ela crê de que isso não é simplesmente uma história inventada pelo homem, isso não é fábula, isso não é algo que vem de tempos passados, onde não se tinha compreensão do momento atual, mas é a palavra de Deus, é o Evangelho de Cristo Jesus para a salvação daquele que crê. E por esse motivo, a fé, ela passa pela razão, pelo intelecto, mas nós a vivemos também com o coração. Nós cremos e por esse motivo nós não precisamos fazer como Tomé, querer ver para crer. Nós cremos sem ter visto. E pelo testemunho da igreja, pelo testemunho dos apóstolos, pelo testemunho de todas as gerações que viveram antes de nós, e pelo bom testemunho daqueles que hoje vivem a fé, eu e você, nós cremos de que Jesus Cristo é Senhor sobre todos e Senhor sobre a história. Com essa palavra nós iniciamos o culto de hoje. Que bom que você está acompanhando, que bom que eu posso ter a sua companhia. Não podemos estar fisicamente reunidos, mas virtualmente, através dessa transmissão, nós estamos reunidos como igreja. E isso é uma grande alegria também, poder saber de que a igreja de Jesus, essa está presente aonde aqueles que creem ali estão. Um bom e abençoado dia a você que acompanha. É uma alegria tê-lo aqui comigo, que possamos juntos ter também esse momento de culto e o Senhor venha aqui também edificar a nossa fé e falar ao nosso coração. Estamos aqui reunidos na presença do nosso Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido a uma palavra de oração. Se você tem a liberdade, feche os seus olhos, dobre a sua fronte. Queremos agora também conversar com Deus. Santo e eterno Deus, misericordioso Pai, primeiramente nós te damos graças pelo despertar com vida e saúde, graças por podermos estar nesta manhã também reunidos virtualmente em culto. Graças, Senhor, que também no conforto do nosso lar, juntamente com os nossos queridos, nós podemos, ó Deus, chegar na Tua presença e assim também sermos servidos por Ti pela Tua palavra. Bondoso Pai, entregamos este momento aos Teus cuidados e pedimos a Deus que Tu venhas também nos dar um ouvido atento, nos dar um coração aberto a receber a Tua palavra no dia de hoje. Conforta, edifica, fortalece-nos na fé. É isso que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, a palavra nos diz de que aonde 2 ou 3 estiverem reunidos, com eles
Jesus se faz presente. E foi promessa dele mesmo. Ele disse: aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, com eles eu estarei. Por isso também, nesta manhã, nós somos muito mais do que 2 ou 3 reunidos. E Jesus se faz presente. Jesus está aqui comigo, Jesus está aí contigo, na sua casa, juntamente com a sua família. E nós também queremos louvar o seu nome. Não podemos estar juntos cantando, mas podemos também estar unidos no mesmo propósito, no mesmo louvor, na mesma adoração. E se Jesus está presente aqui, nós estamos na sua presença. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, clamamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. Véu que separava não separa mais, luz que outrora apagava, agora brilha, em cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Véu que separava já não separa mais, luz que outrora apagava, agora brilha, em cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Esse hino nos lembra aquilo que nós refletimos no domingo de Páscoa. No texto do Evangelho de Páscoa, que diz que quando Jesus morreu na cruz, o véu dos santuários do grande templo de Jerusalém se rasgou de cima embaixo, simbolizando de que a partir daquele momento Deus não estava mais preso num espaço físico. Os judeus acreditavam que Deus habitava no grande templo. Rasgando-se a cortina do Santo dos Santos, ele quer nos mostrar de que Deus agora está presente no meio do seu povo. E esse hino nos diz
de que o véu que separava agora não separa mais. Ou seja, todos nós temos plena liberdade de chegar diante de Deus, levar a Ele a nossa oração, o nosso louvor e também buscar consolo, conforto na Sua palavra. Por esse motivo que podemos e temos a liberdade também de chegar diante de Deus e confessar a Ele os nossos pecados. E isso queremos fazer neste momento. Por isso eu te convido também a, diante de Deus, reconhecer as nossas falhas. E assim juntos queremos ter a nossa oração de confissão de pecados. Oramos. Santo e eterno Deus, misericordioso Pai, humildemente, Senhor, nós chegamos na Tua presença e reconhecemos de que o pecado pesa sobre nós. Falhamos contra Ti somente, fazemos o que é mal, quando nos desviamos do centro da Tua vontade, quando quebramos os Teus mandamentos, quando desobedecemos a Tua palavra. Pecamos contra o nosso semelhante em atos, palavras, ações e também nas omissões. E dessa forma deixamos de obedecer o mandamento que Jesus nos ensinou, dizendo: amarás a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Dessa forma, Senhor, nós também percebemos de que diariamente o pecado anda ao nosso redor e nós facilmente nos afastamos do centro da Tua vontade e desobedecemos o Teu querer para as nossas vidas e também para o convívio no dia a dia. Tu, Senhor, conhece a nossa vida, Tu conheces o nosso coração, conheces o nosso proceder. Tua palavra nos diz de que Tu nos sonda corações e pensamentos, de que Tu nos conheces perfeitamente melhor do que nós mesmos. Que a palavra, mesmo antes de sair da nossa boca, Tu já a sabes. Por isso, ó Deus, nada pode ser oculto diante de Ti, nada fica escondido diante de Ti. Conhecendo-nos perfeitamente, Senhor, Tu sabes onde necessitamos do Teu perdão, da Tua graça, aonde precisamos do Teu toque para sermos transformados. Por isso, nessa hora, com um coração sincero, nós Te pedimos, Senhor, perdoa-nos de todas as nossas falhas e dá-nos, Senhor, um coração segundo o Teu, disposto a Te amar, Te obedecer e viver conforme a Tua vontade. É isso que nós Te pedimos, por Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina, de eternidade a eternidade. Amém. Deus é fiel e justo, Ele ouve a nossa oração e Ele também assim nos dá o seu perdão. E nós temos esta certeza porque também assim a Sua palavra nos diz, como nós podemos ouvir palavras de absolvição, que nos trazem também o Salmo 51, aonde assim nos diz a palavra do Salmo 51. Por causa do Teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da Tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra Ti eu pequei, somente contra Ti fiz o que detestas. E Tu tens razão quando me julgas, está certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde o dia que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que Tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a Tua sabedoria. Tira-me de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Confiando na promessa do perdão de Deus, como nos diz a Sua palavra e como nós também bem ouvimos aqui do Salmo 51, em vista da vossa oração, em vista da sua confissão, eu, como ministro ordenado da igreja, anuncio a todo aquele que crê perdão dos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, certos do perdão de Deus,
certos da sua infinita misericórdia que Ele nos também demonstrou na cruz, nós temos a liberdade também de confessar a Ele as nossas falhas e assim receber o seu perdão e a sua graça. Mas também reconhecemos de que este mundo, ele necessita do cuidado de Deus. Esse mundo está doente, o mundo está corrompido pelo pecado e também, aonde o ser humano está, ali também pode haver o pecado presente. Nas estruturas, nos governos, nas formas de proceder, em todos os lugares nós clamamos como igreja que Deus tenha misericórdia e venha sarar também a sua terra, sarar a nossa nação. A igreja primitiva cantava o Kyrie, que significa tem, Senhor, piedade. Assim como nós confessamos os nossos pecados e também recebemos o perdão de Deus, nós queremos clamar de que o Senhor também tenha piedade de nós como nação, de nós como sociedade, nesse momento que enfrentamos também esta pandemia, aonde temos muitos interesses também por trás de tudo isso, aonde percebemos que nem todo mundo acata também as orientações, faz a sua parte, e necessitamos também que Deus, na sua infinita graça, olhe para esse mundo, pelas suas dores, e assim também nós clamamos que o Senhor esteja sarando a sua terra. Deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo, teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita irmanada com a justiça. Abrace o mundo inteiro, tem compaixão. Sustente o testemunho do teu povo, teu reino venha a nós, Kyrie eleison.
Lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor e luz para o nosso caminho. Nós queremos ouvir agora o Evangelho do dia de hoje. Evangelho segundo João, no capítulo 20, o versículo 19 até o versículo 29. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, no capítulo 20, do versículo 19 até o 29. Assim nos diz a palavra do Evangelho. Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos com as portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida lhes mostrou as mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. E então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se vocês não perdoarem, eles não são perdoados. Aconteceu que Tomé, um dos discípulos, que também era chamado de o Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. E ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, eu não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: a paz esteja com vocês. Em seguida disse a Tomé: veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: meu Senhor e meu Deus. Você creu porque me viu, disse Jesus. Felizes são os que não creram, mas mesmo assim. Felizes são os que não viram, mas mesmo assim creram. Até aqui, palavra do Evangelho, palavra que nos relata como que no dia de Páscoa Jesus apareceu aos seus discípulos no domingo à tarde, após a sua ressurreição, e também uma semana depois, como novamente ele aparece aos discípulos, e agora sim Tomé tem a possibilidade de ver para crer. E Jesus deixa aqui também essa palavra que chega até a nós nos dias de hoje. Felizes são aqueles que não viram, mas mesmo assim creram. Até aqui, palavra do Evangelho, palavra do Senhor. Amém. Amados, nós vamos também agora ouvir mais um hino, muito conhecido de todos nós, e eu convido você também a se unir nesse momento de louvor, de preparação para ouvirmos ainda a leitura da epístola e assim também em seguida refletirmos na palavra de Deus. E esse hino diz, usando uma palavra lá de Jeremias, que nós somos vaso na mão do Senhor. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e faze de novo. Eu quero ser um vaso novo. Que também seja essa a nossa disposição quando vamos ouvir da palavra de Deus. Estarmos abertos para o Senhor, usar a sua palavra também para falar conosco, para nos modificar, para nos desafiar, para nos exortar a viver uma vida que agrade ao nosso Deus.
faz-se de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Nós queremos nesse momento também ouvir a leitura da epístola, da qual nós vamos também refletir juntos nesta manhã, palavra que vai complementar aquilo que o Evangelho aqui também nos traz, e sobre a qual queremos refletir nesta manhã. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1, do versículo 3 e seguintes. Epístola de Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 3. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. E Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardadas pelo poder de Deus, para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não o estejam vendo agora. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa, que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é resultado da fé que vocês possuem. Até aqui, palavra da carta de Pedro, palavra do Senhor. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um de nós.
Que o Senhor aqui também aplique essa palavra ao nosso coração. Amém. Querido irmão, querida irmã, estamos hoje no segundo domingo da Páscoa e ainda os acontecimentos, a mensagem pascal, ela se faz presente em nossas vidas. Não só agora nesse período, mas por todo o ano, porque esta é a mensagem principal da fé cristã. A mensagem de que Jesus morreu e ressuscitou por amor a nós. E é por esse motivo que o apóstolo Paulo vai dizer de que se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, a nossa fé seria em vão, a nossa pregação seria em vão, o nosso reunir-se como igreja seria em vão, pois não haveria esperança se a morte fosse o fim de tudo. A mensagem de hoje é uma mensagem que quer nos chamar para termos uma viva esperança. Nós esperamos em Cristo. Jesus é a nossa esperança. Ele é naquele a qual nós colocamos a nossa confiança. Nele nós esperamos, para que Ele também venha concluir a sua obra no dia que voltar para buscar os seus. Esperamos que Jesus concretize a história, esperamos nele, pois é Ele que nos traz consolo, conforto, Ele que se faz presente com aqueles que creem. A mensagem do Evangelho, a palavra do Evangelho de hoje nos lembra a forma com que Jesus chegou até os seus discípulos. Eles estavam em casa, eles estavam trancados, eles estavam com medo depois de tudo que eles tinham visto. Eles estavam assustados, pois não imaginavam que Jesus, o Mestre, haveria de passar por tudo aquilo. De eles presenciarem a sua prisão, a forma com que ele foi levado até a cruz, com toda a crueldade com que os romanos conseguiram executá-lo. E como seres humanos, eles também imaginavam que isso poderia vir a acontecer com eles. E por isso, então, eles estão em casa, trancados, com medo. E Jesus, agora ressurreto, ele chega ao meio deles, não precisando abrir porta nem janela, e ele os saúda com a sua paz. Que a paz esteja com vocês. A primeira carta de Pedro foi escrita por este apóstolo e possivelmente ele estava preso, pois ele diz no capítulo 5, o apóstolo que está na Babilônia, usando esta linguagem figurada para dizer de que ele estava privado da sua liberdade. E ele escreve isso para os cristãos que viviam nas 5 províncias romanas, que ficava numa região que hoje faz parte da Turquia. Ali haviam cristãos que viviam nessas províncias romanas. E Pedro escreve esta carta porque eles estavam enfrentando sofrimentos e perseguições por causa da sua fé. E ele procura animá-los. Ele procura levar uma palavra de ânimo para que eles continuem firmes na sua dedicação a Jesus Cristo e que os sofrimentos sirvam para provar a fé que eles têm e para provar se essa fé é verdadeira. Amados, algumas coisas são muito semelhantes com aquilo que a gente está vivendo hoje, quando nós olhamos para esses 2 textos bíblicos. Os apóstolos estavam em casa, fechados com medo. Nós vivemos um período muito singular na nossa história. Quando imaginaríamos de que em pleno 2020, a maioria das pessoas estaria em casa, não podendo nem sequer no domingo de manhã ir até a igreja, por uma questão de cuidado, para evitarmos também propagação, contaminação deste vírus.
Quem imaginaria que em pleno 2020 nós veríamos notícias, como já vimos acontecer em países como a Itália, a Espanha, de as pessoas ficarem trancadas em casa, assustadas com medo, pois a morte estava as rodeando. Também nós não estamos livres disso. Todas as medidas que até agora foram tomadas querem evitar que a gente chegue a esse extremo, mas também não estamos nós livres de enfrentarmos isso na nossa realidade. E por isso muitos de nós preferem ficar em casa. E é uma decisão sábia permanecer em casa nesse momento. Mas muitas pessoas, especialmente os que estão em faixa de risco, idosos, pessoas com outras doenças, depois de 2, 3 dias a gente leva na boa, mas quando é 1, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, começa a ficar difícil permanecer recluso, não poder sair, não poder visitar os amigos, não poder receber a visita de familiares. A gente vê as notícias, às vezes o medo se aloja ao nosso coração, a preocupação do futuro, preocupação como vai ser, será que todos vão ter emprego, sustento do dia a dia? E a gente fica com medo, como os discípulos estavam com medo. Vivemos também um tempo, não de perseguição da espada, mas de perseguição ideológica à fé cristã. Muito tem se atacado a fé, muito tem se colocado em prova a fé dos cristãos. Agora, devido a tudo que estamos vivendo, talvez não tanto, mas vocês vão lembrar de que, muito recente, nós víamos zombarias sendo feitas com o nome de Jesus, em teatros, em peças, no carnaval. A fé cristã, para muitos, ela foi ridicularizada. E agora que nós estamos passando por uma situação difícil, as pessoas têm visto de que, nessas horas, se nós não estivermos firmados em algo que nos traga esperança, conforto, consolo, a gente sucumbe. Podemos estar conectados e hoje a rede social está cheia das mais diferentes mensagens, algumas muito boas, outras com conteúdo duvidoso, mas nada disso pode suprir a comunhão que temos com Deus, com os irmãos, com aqueles que caminham com Cristo juntamente conosco. E essa é a palavra a qual Pedro então escreve para os irmãos que estavam sofrendo perseguição na região das províncias romanas. E ele diz: vivam com o coração cheio de uma viva esperança, pois assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Viver uma vida com uma viva esperança. Esperança, esperar em algo, colocar a sua fé, a sua confiança. E a palavra de Deus, a Bíblia nos traz em muitos momentos a nossa memória essa palavra, esperança. Os judeus esperavam que Deus iria enviar o seu Messias. O salmista diz: feliz aquele que espera no Senhor, que coloca a sua confiança nele. No Salmo 1 diz: feliz aquele que medita na palavra de Deus e nela tem o seu prazer. Felizes aqueles que esperam no Senhor. E essa esperança foi concretizada. Jesus veio a esse mundo, viveu entre nós, morreu na cruz por nós, alcançou para nós a salvação. E agora nós somos chamados a olhar para tudo isso que Cristo fez por nós
e deixar com que a alegria da salvação também faça parte da nossa vida e possamos viver uma vida com uma viva esperança. O que significa isso, meu irmão? Viver uma vida com uma viva esperança. Significa de que a nossa confiança não está nas coisas desse mundo. A nossa confiança não está se está tudo bem ou não está tudo bem na sociedade que a gente vive. A nossa esperança não está em governos, a nossa esperança não está no presidente da república, no governador, nos deputados, a nossa esperança não está no sistema capitalista, a nossa esperança não está nos bens que nós possuímos. Nós não colocamos a nossa confiança nisso, porque tudo isso pode ruir. A economia pode ruir, sistemas podem cair, sociedade pode entrar em crise, guerras, perseguições, tudo isso que a gente já viu acontecer ao longo da história. E por isso que a Bíblia nos diz que maldito é o homem que confia no homem, porque todas as pessoas são falhas, são humanas. Muitos se esforçam para tentar fazer o melhor e tentar acertar, como nós temos visto também nas decisões que foram tomadas por os governantes. Há muita crítica, e as pessoas são muito rápidas em criticar, especialmente se aquela pessoa não é da minha ideologia. Mas eu quero crer que são pessoas que, dentro do seu conhecimento, da sua função, das suas capacidades, se esforçam em tentar acertar. Mas não são perfeitos. E se nós colocarmos a nossa confiança nisso, vamos nos frustrar. Se nós colocarmos a nossa confiança nas coisas deste mundo, vamos nos frustrar. Por isso que o apóstolo Pedro vai dizer a esses irmãos: vivam uma viva esperança, ou seja, confiem somente naquele que venceu a morte. Confiem somente naquele que venceu o sepulcro. Confiem somente naquele que morreu na cruz por vocês, pois este não os desapontará. Coloquem a sua confiança não nas coisas deste mundo, mas somente em Cristo Jesus. E viver uma viva esperança significa de que, mesmo que tudo o que está ao meu redor possa desmoronar, eu vou continuar confiando de que Deus está no controle de tudo. E eu vou expressar com as minhas palavras, com os meus atos, de que a minha confiança está no Senhor. Viver uma viva esperança é poder ir além do que a maioria das pessoas consegue ir. Viver uma viva esperança são pessoas de que, tendo a sua fé bem fundamentada no Evangelho, aqueles que experimentaram a graça do perdão que Cristo nos dá, e em momentos assim, podem ainda olhar com amor ao semelhante, fazer algo que vai contrário ao que a maioria das pessoas faria. Talvez você também viu, eu presenciei uma reportagem já de algumas semanas, de que nessa grande crise que a Itália está enfrentando, especialmente na região da Lombardia, muitas e muitas pessoas estão perdendo a sua vida, perderam a sua vida, porque não tinham acesso aos recursos, não tinham respiradores para todos que precisavam de um cuidado intensivo ou semi-intensivo. E em meio a tudo isso, um padre católico, já com uma certa idade, também contraiu a doença. E ele também necessitava de um respirador. E ele optou em não recebê-lo e passou para outra pessoa mais jovem que teria mais possibilidades de viver e continuar a sua vida aqui nesse mundo. Muitas pessoas se perguntaram: ele fez isso porque ele é um religioso?
Eu quero crer que não. Ele fez isso porque ele tinha plena convicção de que a sua esperança não estava nas coisas desse mundo. Ele sabia que um dia ele também iria partir daqui. Assim como eu e você sabemos que um dia nós vamos partir daqui. Nós não queremos ter que enfrentar a morte nesse momento, com certeza. Por isso que também a gente se esforça ao máximo para evitar também que essa doença chegue, especialmente nas pessoas que têm uma probabilidade de risco maior. Por amor aos nossos idosos, por amor aos nossos avós, por amor às pessoas que têm algum problema de saúde mais grave, nós estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance para evitar isso. Mas mesmo que tudo isso aconteça, temos a promessa de que as melhores bênçãos que Deus alcançou a nós estão guardadas para a eternidade. Estão guardadas para aqueles que creem e vão viver a sua fé até o último dia, firmados em Cristo Jesus. E quando Ele vier, vão receber a coroa da salvação. E aí Pedro vai dizer a esses irmãos: alegrem-se com isso, porque é possível que vocês estão tristes pelas provações que vocês estão sofrendo. É possível que vocês estejam preocupados, é possível que vocês estejam angustiados com tudo que vocês estão enfrentando. Mas alegrem-se, porque as ricas bênçãos que Deus alcançou ao seu povo através de Cristo estão guardadas para vocês. E essa palavra também é para nós, irmãos, no dia de hoje. Eu não sei como é que você está nesse momento. Eu não sei como é que você está enfrentando esse momento de isolamento, de afastamento. Se você está aproveitando esse tempo juntamente com a sua família, se você está preocupado, se você está angustiado com tudo isso, se você está com medo, eu não sei como é que você está no dia de hoje. Se você está olhando para tudo isso e se perguntando o que Deus quer nos mostrar com isso, se a tua fé está sendo provada diante dessas situações. Mas uma coisa, irmãos, eu tenho plena certeza, e isso eu quero reafirmar para todos nós nesta manhã. Independente do que nós estamos passando, ou como está o nosso coração, Deus é conosco. E se nós permanecermos nele, não há o que temer. Se nós cremos em Jesus Cristo, o ressurreto, aquele que venceu a morte, aquele que veio até nós para nos dar vida, e vida com sentido aqui nesse mundo, mas especialmente vida eterna, não há o que temer. E podemos viver uma viva esperança, ou seja, confiando e colocando a nossa fé e a nossa confiança nele, esperando no Senhor, esperando em Jesus, e podendo aproveitar as possibilidades que temos também para testemunhar essa viva esperança, poder também animar os demais, poder desafiar as demais pessoas a se mantermos firmes, porque certamente tudo isso é passageiro. Quando olhamos para a história, vamos ver que no passado já os irmãos que antecederam a nós na fé também passaram por muitos momentos difíceis. As antigas gerações enfrentaram em vários momentos guerras, doenças, pestes, fome, mas eles se manteram firmes, porque viviam uma viva esperança em Cristo Jesus. Que nós como igreja cristã, que nós como igreja de Jesus Cristo em 2020, que nós como igreja virtual, não que não seja real, temos que nos lembrar sempre, não é presencial, nós não estamos presentes juntos, mas é real, porque a igreja continua reunida, a igreja continua
em oração, a igreja continua firmada na fé, a igreja continua fazendo o que lhe cabe, auxiliando os necessitados, indo ao encontro daqueles que necessitam nesse momento, tendo as suas ações de diaconia, a igreja continua viva, em viva esperança. Para a gente concluir, eu vi uma charge essa semana no jornal e me chamou a atenção. Eu acho que o autor também que a fez foi muito inteligente e ele colocou assim uma imagem do mundo, o globo terrestre, e de um lado uma imagem representando Deus, em outro lado uma imagem representando Satanás, o inimigo das nossas almas. E aí Satanás diz assim: viu? Com o Covid-19 eu fechei todas as suas igrejas. E Deus diz: mas eu abri uma em cada casa. Ou seja, essa charge nos mostra de que, ao primeiro momento, nós podemos olhar para tudo isso e lamentar e dizer: tá, agora a igreja está fechada, não pode se reunir. Não, os templos estão fechados, porque é para evitar a aglomeração de pessoas. Mas a igreja está aberta, a igreja continua viva. E nessa manhã nós não estamos reunidos aqui no templo da comunidade de Londres, na igreja Apóstolo João, mas nós estamos reunidos em 50, 60 ou mais casas, onde essa mensagem está entrando. Talvez até muito mais do que nós conseguimos imaginar, essa palavra está chegando e nós estamos em comunhão. A igreja de Jesus continua viva. E essa esperança que quer nos manter firmes também nos próximos dias. Não sabemos ainda como vai ser, se nós já chegamos ao pico, se nós não chegamos ao pico, quantas semanas ainda virão, mais 4, mais 8, mais 10, se vai ser alguns meses, se vai ser até o final do ano. Independente de como for, nós vamos enfrentar isso juntos, vivendo uma viva esperança, crendo e confiando em Jesus, colocando nele a nossa confiança, buscando em Deus consolo, conforto também para as nossas almas e se mantendo unidos na mesma fé. As situações que nós vivemos, e com isso eu concluo também a palavra do apóstolo Pedro, ele diz de que a fé é provada para que ver se realmente ela é uma fé verdadeira. E nesse momento, os mais céticos diriam: a fé cristã agora ela vai esmorecer, porque as pessoas não podem estar reunidas, elas não podem ir até a igreja. E eu, como bom otimista, digo: não, a fé vai aumentar mais ainda, porque como nós não podemos ir até a casa do Senhor, nós fazemos isso nas nossas casas, nós fazemos isso com a nossa família, nós usamos os meios que temos ao nosso alcance para poder orar juntos, para poder clamar a Deus juntos, para poder fortalecer a nossa fé e viver assim uma viva esperança daqueles que creem em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus, na sua maravilhosa graça, esteja também conduzindo a ti e a tua casa nesse momento. Se você está preocupado, se você está com medo, se você está angustiado com tudo que tem visto, o que pode vir, eu digo para ti, meu irmão, descansa no Senhor, confia nele, tudo está na sua mão. O nosso erro é muitas vezes achar que se nós estamos preparados, se temos dinheiro no banco, se a nossa despensa está cheia, nós estamos confortáveis. Não é isso. A nossa maior confiança é saber de que tudo está aos cuidados de Deus e na sua condição. Viva uma viva esperança e que a certeza da ressurreição de Cristo encha o coração de vocês para uma viva esperança. E possamos juntos
viver com alegria a fé e assim também continuar fiel àquilo que Deus tem nos ensinado e àquilo que Ele nos tem chamado a fazer e a viver juntos. Jesus diz: bem-aventurado aquele que ouve minha palavra, recebe no coração, pratica no dia a dia, porque deles é o reino dos céus. Amém. Em resposta à palavra que ouvimos, nós queremos também confessar a nossa fé e a fazemos com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Amados irmãos, rapidamente também um momento de avisos. Lembramos de que, conforme o decreto do governo estadual, que foi reafirmado também nessa semana, no último dia 16, nós permanecemos sem a possibilidade de poder ter reuniões públicas até 31 de maio, ou caso venha uma segunda ordem. Mas a princípio, conforme o governo do estado de Santa Catarina, que também decretou o estado de calamidade pública, e dentro desse decreto temos ali as ações que o governo vai fazer na área da saúde e também várias orientações de como devemos proceder neste momento. E as aulas em todas as esferas, municipal, estadual, superior, e bem como qualquer evento de ordem pública, política, religiosa, não deve acontecer até 31 de maio. Por esse motivo, as igrejas não podem ter eventos onde há aglomerações de pessoas até 31 de maio. Nós permanecemos, então, acatando também as ordens do governo estadual. Vamos ter a cada domingo de manhã às 9 horas também o nosso culto comunitário, sempre aqui com transmissão ao vivo. Mas a igreja continua atuando. Isso significa de que também as nossas secretarias estão abertas. A Secretaria da Paróquia e da Comunidade aqui de Lontras, ela funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30. Também a Secretaria de Bela Aliança, pela parte da tarde, das 13 às 17 horas, também está em atendimento. Seguindo as normas de orientação, a gente pede que todas as pessoas que se dirigirem até a Secretaria façam uso de máscara e também sempre uma pessoa por vez, para a gente evitar aglomeração. Nós reforçamos também que você, meu irmão, continue também fazendo a sua oferta, fazendo a sua contribuição, porque mesmo que nós não estamos tendo cultos públicos, mas a gente sabe que as despesas, elas continuam chegando. As nossas comunidades têm a energia, têm água, têm o espaço para zelar, e nós também precisamos cuidar das nossas igrejas nesse período de isolamento. E depende da nossa oferta, da nossa generosidade, da nossa contribuição. Então também as secretarias estão abertas, você também é motivado a fazer a sua oferta, a sua contribuição. Nós lembramos também, em nome do presbitério da comunidade aqui de Lontras, de que os carnês de contribuição estão na secretaria. Se você não o recebeu, você pode, por gentileza, procurá-lo na secretaria. Também, os irmãos não vão estar circulando, visitando as casas, até em respeito a esse momento que a gente deve evitar isso. Mas, qualquer necessidade, faça contato com a secretaria. Se houver necessidade também de atendimento pastoral em caso de emergência, podem fazer contato comigo, via telefone, via WhatsApp,
precisou conversar, está com alguma necessidade, faça um contato comigo e, seguindo também as normas de orientação, a gente vai também estar fazendo os atendimentos conforme for necessário. Nos dirigindo ao final do nosso culto, nós temos um momento da oração de intercessão, onde como igreja nós também unimos as nossas vozes, os nossos propósitos e intercedemos diante de Deus, pelo nosso país, pelos nossos governantes, pelas igrejas, pelos seus ministros e por todas as pessoas, pelos enfermos, enfim, por todos os motivos que nós temos em nosso coração que gostaríamos de levar aos cuidados de Deus. Nesse momento, nós queremos orar juntos e os pedidos que você gostaria também de colocar aos cuidados do Senhor, você pode fazê-los, que Deus conhece o teu coração, sabe o que está em seu pensamento e certamente o Senhor vai responder. Oramos. Santo e eterno Deus, querido Pai, primeiramente nós te damos graças por podermos viver a nossa fé numa viva esperança, em saber de que tudo está na tua mão, está no teu controle, Senhor. Pedimos ao Pai também que nesse momento de enfrentamento a esta epidemia, tu, Senhor, estejas estendendo a tua mão sobre a nossa nação, sobre o nosso estado, sobre o nosso município. Cuida dos nossos queridos, especialmente aqueles que estão nas faixas de risco. Bondoso Deus, mantenha a nossa fé viva e atuante. Tira de nós os medos, as preocupações e que possamos confiar plenamente em Ti. Amado Deus, estenda a Tua mão sobre todos aqueles que sofrem, que estão enfermos, adoentados. Se for do Teu querer, da Tua vontade, dê a eles a cura, a restauração da saúde. Sê Tu, Senhor, também com todos os nossos queridos, com cada um que acompanha nesse momento também o nosso culto. Abençoa, Senhor, todas as casas. Abençoa, Senhor, aqueles que têm que ir ao trabalho. Abençoa, Senhor, aqueles que estão em quarentena, aqueles que estão na linha de frente, os profissionais da saúde. E tudo mais, ó Deus, nós entregamos aos Teus cuidados. Todos os demais pedidos, agradecimentos, motivos de intercessão, nós o fazemos orando juntos. A oração que Tu, Jesus, nos ensina dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, e o guarda na sua maravilhosa graça. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz. E que assim vos abençoe o nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós queremos ainda ouvir uma palavra de bênção antes de encerrarmos o culto de hoje. E esse hino nos lembra de que Deus cuida bem dos seus. E assim como Ele tem cuidado de nós, Ele vai continuar cuidando para que mal nenhum venha sobre nós. Ou seja, independente daquilo que enfrentamos, o Senhor cuida de nós. Eles que estão à minha frente, cuida bem, Senhor.
aquelas que estão à minha frente. Cuida bem, Senhor, aquelas que me seguem no caminho. Cuida bem, Senhor, aquelas que se encontram ao meu lado. Cuida bem, Senhor, e caso for também do teu agrado, cuida bem de mim, Senhor, cuida bem de mim, Senhor. Um bom e abençoado domingo, abençoada semana. Que a graça e a paz de Cristo o guarde e o acompanhe. Viva numa viva esperança daqueles que creem em Cristo Jesus. Fique na paz, meu irmão. Deus abençoe. Ide na paz e servir ao Senhor com alegria.